Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao Que Fundo é Esse? Começando uns minutinhos atrasados, a gente teve um probleminha técnico, mas sejam muito bem-vindos. Hoje eu recebo aqui o Guilherme Antunes, gestor da RBR Asset, para a gente conversar sobre um fundo muito especial, inclusive está na carteira recomendada, quem segue os meus relatórios conhece bem, fundo RBRR. Tudo bom, Guilherme? Tudo bem, Isa? Prazer estar aqui com vocês. Prazer receber você. É a primeira vez da casa aqui no meu programa. Então, Guilherme, já queria começar aqui, abrindo espaço para você falar um pouquinho o que é a RBR, o que é a casa, apresenta a casa um pouquinho para a gente, qual é a ideia desse fundo também, por que esse fundo surgiu, só para o pessoal se contextualizar. Legal, Isa. A gente é uma gestora de fundos e investimentos focada no segmento imobiliário. A gente é uma gestora independente, isso quer dizer o quê? A gente não está atrelado a nenhum banco ou uma instituição financeira. Hoje somos 45 profissionais, nos quais 9 desses são sócios. Nós temos uma cultura de partnership, ou seja, por mais que os colaboradores aqui conosco ainda não sejam sócios, a ideia é que eles se tornem sócios. Isso faz com que a gente tenha uma cultura muito forte, muito orientada aos resultados, e sempre pensando aqui na proteção e investir o patrimônio dos nossos investidores da maneira mais sólida possível. A gente acredita que o nosso foco no setor imobiliário nos torna diferente no mercado. Quando a gente faz uma comparação, eu gosto de fazer uma comparação, dificilmente você vai ver uma área de um banco grande com 45 profissionais especializados no setor imobiliário. Então, essa especialização para a gente faz com que a gente tenha acesso a uma rede ampla de relacionamento, que a gente consiga acessar ótimas operações e que a gente consiga construir nossas estratégias de investimentos olhando o mercado imobiliário como um todo. Então, hoje a gente tem fundos de investimentos que compra laje corporativa, que compra galpão, nós temos fundos que compra terreno e desenvolve edifícios residenciais e corporativos. Hoje a gente tem até fundos que investem no mercado imobiliário dos Estados Unidos. Então, essa atuação, no nosso entendimento, é isso que um fundo de crédito imobiliário opera. É assim que ele monta a sua carteira. Mais especificamente, o que esse fundo imobiliário RBRR11 investe é um CRI. Aí começam as sopinhas, as sopas de letrinhas, mas não é tão complicado assim. O CRI, ele é certificado de recebível imobiliário. Nada mais essa dívida imobiliária que eu comentei. Então, todas as operações que a gente investe na RBR, através desse fundo RBRR11, a gente sempre tem ótimas garantias, ótimos recebíveis imobiliários como colateral das nossas operações. É um fundo hoje que a gente superou 1 bilhão de patrimônio, a gente tem mais de 40 operações, são quase 30 diferentes empresas aqui como devedoras nessas operações, e os nossos investidores eles têm acesso à rentabilidade gerada dessa carteira e mensalmente a gente distribui essa rentabilidade como dividendo. Então, aquele investidor que não conhece muito bem fundo imobiliário, está interessado em começar a investir nesse mercado, o fundo de CRI, e aí, é claro, vou falar do RBRR11, que é o fundo da casa, acaba sendo uma ótima opção, porque é uma opção de baixíssimo risco, porque a gente está falando, de novo, de dívidas imobiliárias, sempre com ótimas garantias e recebíveis imobiliários como colateral. Então, o investidor ele pode escolher investir em um fundo que é dono de um prédio, que é dono de um shopping, ou dono de um galpão que está suscetível, muitas vezes, à oscilação da economia. Por quê? Para esse ativo imobiliário gerar a rentabilidade, o resultado desse fundo de tijolo, que é como a gente chama, esse shopping, esse prédio corporativo, ele precisa estar alugado. Num fundo de CRI, no fundo de dívida imobiliário, isso não é necessário. Por quê? É dívida. Então, desde o momento que a gente investe numa dívida, a gente sabe exatamente o quanto que a gente vai receber de juros e amortização. Por isso que a gente comenta que é um fundo de renda fixa. É comparável, muitas vezes, com a carteira que esse investidor tem num CDB ou o investimento que ele faz num título do Tesouro. A diferença é que aqui
por ser uma renda fixa de crédito privado, você acaba tendo um retorno maior, né? Então, por exemplo, investindo no RBRR11, o investidor com apenas R$ 100, que é o valor de uma cota no mercado secundário, na bolsa, que é comprar, como se estivesse comprando uma ação, né? Com R$ 100 ele consegue ter um retorno entre 9% e 10% ao ano. Isso hoje, né? Então, é um fundo que apresenta uma ótima oportunidade de investimento. Se ele for comparar com o CDI do período, ele já teria um retorno aqui bastante substancial, superior ao CDI. Já é um retorno também superior ao que o título de Tesouro oferece. E, de novo, né, um fundo imobiliário sempre tem isenção de imposto de renda também. Então, a gente acredita que acaba sendo uma ótima opção para o investidor que começa a olhar o segmento de fundo imobiliário. Eu também acredito, inclusive, eu até brinco, né? Eu falo sempre que esse é o fundo imobiliário para você começar a investir, se você ainda não investe. Ele é um fundo high grade, que eu já vou pedir para o Guilherme explicar o que é isso e qual que é a diferença. E é um fundo que ele é reloginho, né? Agora vocês estão aí num período de alocação nova, mas antigamente, né, antes dessa última emissão que vocês fizeram, eu sabia que vocês iam pagar sempre ali pelo menos 0,50 centavos, aí aumentou um pouquinho para 55 centavos, e agora vocês mudaram o guidance, que vai ser o papo lá para o final da nossa entrevista hoje. Mas é um fundo que sempre paga bem reloginho, então para aquela pessoa que está começando é um fundo excelente, que você realmente entende como funciona fundo imobiliário e não está correndo um risco desproporcional. Deilson, eu ia pedir só para você colocar na tela as informações do fundo, antes de eu entrar aqui nos detalhes e pedir para o Guilherme explicar algumas coisas para a gente. Então, gente, o fundo ele começou a ser negociado em abril de 2018, tá? É um fundo de recebíveis imobiliários, ou CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários. O patrimônio líquido hoje do fundo está em 1 bilhão e 33 milhões de reais, tá? Dá mais ou menos quase R$ 100 por cota, tá? R$ 99,69. E sendo negociado ao mercado, isso daqui, na verdade, é o valor de ontem. Eu sei que já mudou um pouco, tá? Tava ali próximo dos R$ 97. O dividend yield nos últimos 12 meses de 8,37%. Pode tirar, Deilson, por favor? Guilherme, muita gente me pergunta qual que é a diferença de um high grade, de um high yield, e eu queria que você explicasse isso, mas vou fazer uma brincadeira aqui com você, que eu acabei de pensar. Vocês têm um rating interno, né, da RBR, então só para explicar o que é um rating interno, é uma nota de crédito que a própria RBR atribui ao ativo, ao CRI, dependendo ali de alguns critérios que eles analisam. Então eu queria saber se você consegue explicar para a gente os critérios que vocês utilizam, usando um exemplo de um high grade e de um high yield. Dá para fazer isso ou eu estou pegando muito pesado? Não, dá sim, com certeza. Acho que essa é uma ótima questão. A gente comenta que o investidor, muitas vezes, ele olha só a rentabilidade, o retorno, ele não considera o risco envolvido naquele investimento. Essa é uma bandeira aqui que a gente tenta cada vez mais trazer informação para o mercado para que o nosso investidor consiga avaliar o risco dos nossos fundos e diferenciar entre os fundos disponíveis, sejam da RBR, seja de outras gestoras também. Então, quando a gente olha os fundos de CRI, hoje você tem um universo enorme de fundos de CRI para serem investidos, né? E a gente aqui na casa, a gente divide esses fundos de CRI em diferentes grupos. Na verdade, a gente subdivide em 4 grupos, mas eu nem vou entrar muito nesse detalhe. Então, se a gente fosse olhar só os dois, olhando em 2 grandes grupos, como você falou, high grade e high yield, basicamente o que diferencia dentro do nosso rating da RBR são principalmente 3 parâmetros. Primeiro é a qualidade desse devedor. Se esse devedor ele é uma companhia aberta, se ele tem um balanço auditado, se os indicadores financeiros dessa companhia são robustos, se essa empresa ela é geradora de caixa ou não é, ou seja, qual que é a saúde financeira dessa empresa e qual que é a governança envolvida nessa empresa também, porque é algo muito importante, ainda mais nos dias de hoje, considerando as experiências no mundo não muito distante que a gente acabou passando.
Um segundo ponto que a gente olha no nosso rate, que acaba interferindo muito, é a qualidade da garantia. Então, vou dar um exemplo. O que a gente acredita que é uma ótima qualidade de garantia? Qual que é a melhor garantia do nosso portfólio? É um prédio corporativo de ótima qualidade na Faria Lima, no qual a gente tem uma razão de garantia, que é o famoso LTV, mais uma letrinha aí, que é o Loan to Value, que basicamente é o saldo devedor da operação dividido pelo valor daquela garantia. Numa razão, num LTV, de 70%. Isso quer dizer o quê? Se o dono desse prédio, que foi quem tomou crédito com a gente, não nos pagar, a gente vai executar essa dívida e com um desconto de 30% no valor desse prédio, a gente vai recuperar todo o nosso capital investido, mais a rentabilidade esperada. Então, assim, para a gente, essa garantia na Faria Lima, aqui em São Paulo, que é o centro financeiro do Brasil, é a região mais valorizada que a gente tem em São Paulo, que você é difícil hoje, por mais no momento de pandemia, você encontrar uma laje corporativa nessa região vaga, para a gente é uma garantia muito high grade. Olhando o outro mundo, tá? O que seria uma garantia não tão high grade assim, uma garantia high yield? A gente pode tomar como exemplo um loteamento localizado numa região erma do país. Não pode ser o extremo norte, o nordeste, ou o extremo sul do país, ou seja, fora de uma região no qual você tem essa solidez econômica que a gente tem aqui em São Paulo, na Faria Lima. Então, por quê? No final do dia, o que vai impactar nessa garantia? Se a gente precisar acessar essa garantia e executar, que foi o caso que eu comentei, o quão rápido a gente consegue recuperar o nosso capital investido. Então, isso seria um outro parâmetro de avaliar essa garantia. E, por fim, a estrutura. Qual que é a formalização realizada nessa operação? Quais foram os instrumentos que foram encontrados para formalizar essas garantias? Que também tem distinção nessas operações high grades e nessas operações mais high yields, mas aí acaba a gente entrando aqui numa tecnicidade muito grande entre alienação fiduciária, cessão fiduciária, hipoteca, alienação fiduciária de matrícula ou de cota. Aí acaba entrando aqui num detalhe que seria uma live só para falar sobre isso, Isa. Mas num fundo high grade se busca os melhores instrumentos de garantia. Num fundo high yield existe uma flexibilidade maior. Isso tudo, no final do dia, vai impactar no risco que o investidor está correndo. Então, espera-se que num fundo high grade o risco que ele corra, a volatilidade que ele corra seja menor. E aí, é claro, a rentabilidade dele vai ser menor quando a gente compara num fundo high yield, que você vai ter uma taxa de retorno maior, porque o risco, naturalmente, é maior. Então, é uma questão aqui nem de o que é certo ou errado, mas muito qual que é o perfil do investidor. É um investidor que ele está disposto a correr mais risco em busca de um maior retorno? Beleza, então acho que um fundo high yield pode fazer sentido. Ou não, o investidor mais conservador, ele está aprendendo. Então, sim, se você está aprendendo, a gente recomenda que busque-se um fundo com menor risco. E tem muitos investidores também que por exemplo, no meu caso, eu tenho os dois perfis de fundos na minha carteira e vou balanceando o risco de acordo com o momento e com a análise que eu faço desses veículos, desses fundos. Perfeito. Eu recebo muito esse questionamento, né? E muita gente, hoje em dia, a gente está vendo uma correção, graças a Deus, mas tinha muita gente investindo em fundo high yield só por causa do dividendo, né? Não olhava a qualidade da carteira, não sabia nem o risco que estava correndo e jogava todos os fundos de CRI dentro do mesmo pacote, né? Então falava, quero um fundo de CRI, ia lá, fazia análise de dividendos, que é a pior análise que você pode fazer, e acabava comprando, né? Então é importante a gente entender um pouquinho o que está por trás, mesmo que seja de uma maneira simplista, às vezes entender pelo menos o que o gestor está olhando ou o que deveria estar olhando na hora de analisar e colocar dentro das caixinhas cada um dos CRIs, tá? Uma sugestão, Isa, se você me permite interromper, uma sugestão para
para um investidor que está começando conseguir perceber rapidamente, inicialmente, na verdade, qual que é o perfil de risco daquele fundo, olhar qual que é a natureza das garantias, ou seja, qual o tipo dessa garantia, são prédios corporativos, são prédios residenciais, são loteamentos, são shoppings, olhar a localização dessas garantias. Então, por exemplo, o RBRR11 é um fundo que hoje 80% da garantia desse veículo, desse fundo, está localizado em São Paulo. Isso é um belo indicador que o perfil dessas garantias é muito sólido. Então, olhando pelo tipo das garantias e pela localização, já é um ótimo início. E aí, terceiro, também dentro dessa linha do risco, olhar qual que é a razão de garantia também é uma dica que a gente costuma dar para os nossos investidores. Isso. E, bom, até aproveitando aqui que a gente já está... eu vou acabar invertendo a ordem que eu tinha planejado, mas aproveitando que a gente está entrando um pouco mais no detalhe de como a gente analisa um CRI, eu queria que você contasse para a gente, na prática, como que vocês analisaram um CRI que foi muito comentado dentro da posição de vocês, que é o CRI do Green Towers. Quem não conhece, Green Tower tem até um fundo imobiliário, tá? E é o nome do prédio da sede do Banco do Brasil lá em Brasília, tá? Então, comenta pra gente um pouquinho o que é esse CRI, né? Se você conseguir elencar dentro dos critérios que vocês analisam ali, quem é o devedor, é uma empresa X. Então, vamos lá. Legal. Vou deixar na sua mão. Acho que esse é um ótimo caso prático, ainda mais que a gente considerando o GPM, que é o indexador dessa operação, né, nos últimos 12 meses apresentou uma performance de 40%. Né? Então, faz com que esse ativo na nossa carteira tenha gerado um resultado expressivo para os nossos investidores. Um resultado que a gente costuma dizer que é um resultado de investimento em renda variável, fazendo um investimento em renda fixa no CRI. Então, primeiro, como é que a gente chegou nessa operação? O dono desse prédio é um fundo soberano, que aqui no Brasil eles têm uma divisão que só investem no setor imobiliário do Brasil. E a gente tem uma relação já de longa data com os gestores desse portfólio imobiliário, desse fundo soberano. E só explicando rapidamente, o fundo soberano nada mais é do que o tesouro de um fundo estrangeiro. Então, eles destinam... Esse país é um país que tem um nível de reservas altíssimos, eles investem no mundo inteiro, e aqui no Brasil, um dos principais investimentos deles é no setor imobiliário. Então, devido a esse relacionamento que a gente teve com eles, a gente começou um processo de discussão sobre a possibilidade de alavancar. O que é alavancar? Conceder dívida com um prédio deles em garantia, que é esse edifício que a Isa comentou, que é o edifício Green Towers, no qual 100% dele está alugado hoje para o Banco do Brasil, e cada ano que passa, o Banco do Brasil consolida ainda mais esse ativo como a sua principal sede no Brasil. Então, isso faz com que a gente tenha aqui uma expectativa que o Banco do Brasil não deixe esse ativo nos próximos anos, o que melhora muito a liquidez, a solidez desse ativo. Então, vamos lá. A gente começa com um ótimo devedor, que é um fundo soberano, né, em um país estrangeiro com muita reserva. A gente tem um ótimo ativo, talvez seja um dos melhores edifícios corporativos de Brasília. A gente tem um ótimo locatário, que é o Banco do Brasil, que o aluguel que ele paga todo mês para esse fundo soberano, que é o dono do prédio, a gente tem como garantia. Então, hoje, ao invés do Banco do Brasil pagar para o fundo soberano, ele paga para a gente que detém esse CRI, essa dívida, com um ativo inteiro em garantia. O ativo inteiro que eu comento aqui não é 100% do prédio, mas sim a proporção que esse fundo soberano tem no ativo. Porque, como a Isa comentou, existe um fundo imobiliário administrado pelo Votorantim, que é sócio nesse ativo também. Né? Então, é importante deixar isso claro. Então, nossa análise ela passa pelo devedor, passa pela qualidade do ativo e pelo recebível imobiliário. E aí o que a gente faz? A gente projeta o aluguel desse ativo nos próximos 10 anos
e traz e antecipa esse aluguel de 10 anos para o proprietário do ativo. E aí, como eu falei, ao invés do Banco do Brasil pagar para o proprietário, ele paga para a gente. Então, esse foi o nosso racional, tentando ser o mais resumido aqui possivelmente. E aí, como eu falei, esse CRI ele é indexado ao IGPM. Então, por que a gente indexou ao IGPM essa dívida? Porque o contrato de locação com o Banco do Brasil, ele corrige todo ano pelo IGPM. Então, isso faz com que a dívida ela esteja casada com a correção do recebível desse aluguel mensal. No último ano, que a gente teve esse ano que o IGPM subiu muito, no ano de pandemia, uma série de restrições bastante intensas, teve uma negociação no Banco do Brasil com os proprietários do ativo sobre esse reajuste. Ou seja, o Banco do Brasil não queria que reajustasse os 30% que era o indexador naquele momento, o IGPM. Então, o que os proprietários concederam? Eles falaram, olha, tudo bem, não vamos indexar os 30%, reajustar os 30%, vamos reajustar menos. Mas, em contrapartida, vamos postergar o prazo de locação, ou seja, ter uma garantia ainda maior que o Banco do Brasil vai continuar ocupando esse edifício, e a gente também vai transformar esse desconto que está sendo oferecido para o Banco do Brasil em multa, caso o Banco do Brasil decida rescindir o contrato em algum momento. Então, no nosso entendimento, essa negociação ela foi muito positiva para os proprietários, porque eles ficaram com um contrato de locação mais sólido, e positivo para a gente também, credor, por ter esse contrato como garantia na nossa operação. Perfeito, foi uma aula. Guilherme, eu vou sair um pouco da pauta que a gente tinha passado, mas me explica então, eu sei que vai surgir muito essa pergunta, me explica então qual que é a diferença de eu investir nesse CRI e comprar via home broker o fundo Green Tower? Essa é uma ótima pergunta, que está relacionada ao que a gente estava falando lá no início, né? Que o investidor ele pode ser dono de uma cota que detém o prédio, né, como um ativo, ou ele pode comprar uma cota, por exemplo, do nosso fundo, que tem uma dívida com esse prédio em garantia. E aí essa é a diferença entre renda variável, que é o caso de você comprar o prédio, e a renda fixa de você comprar a dívida. Na renda variável, ela está suscetível como eu falei, essas negociações de contrato de locação, se o locatário ele vai permanecer lá ou não. Então, ele está suscetível ao componente dos fundamentos daquele ativo. A dívida, como eu falei, ela tem um cronograma de pagamento previamente acordado e definido. Então, independentemente se existe alguma negociação com o Banco do Brasil ou não, se o Banco do Brasil deixar aquele imóvel amanhã, ainda assim o proprietário que fez a dívida com a gente e que deixou o ativo, o edifício inteiro, a parte dele no ativo em garantia, ele tem que nos pagar. Se ele não nos pagar, ele vira um devedor, ele fica inadimplente, e a gente pode executar esse ativo. E aí, para ele, o prejuízo pode ser relevante. Então, é como se a gente tivesse aqui uma prioridade no recebimento e uma preferência no recebimento, no resultado que esse ativo pode gerar. Então, do ponto de vista de risco, é muito menos arriscado a gente ter uma posição na dívida do que no ativo direto. Então, essa seria a comparação. E por conta do resultado do IGPM nos últimos meses, a dívida ela vem entregando um resultado melhor do que o ativo em si, o tijolo, como a gente chama, porque, como eu comentei, o tijolo ele foi corrigido, foi indexado por um percentual menor do que o IGPM de 30%, que foi o que corrigiu a dívida. Então, assim, a gente conseguiu, uma comparação interessante, porque ela faz com que o risco na dívida seja menor, com um retorno maior.
não é sempre que se encontra, mas é um pouco do nosso trabalho aqui como gestor, na hora de montar o nosso portfólio, é buscar oportunidades como essa. Perfeito. Nossa, explicação completa, uma aula aqui. Guilherme, vou fazer uma última pergunta aqui, antes de eu abrir para a pergunta da plateia, mas vocês fizeram recentemente a 6ª emissão do fundo, né? A liquidação foi faz um mês, mais ou menos, um mês e meio? Foi final de junho, já tem um tempinho, já vamos fazer 3 meses agora. Ah, então, eu tenho que fazer conta, gente, não sei mais em que mês a gente está, eu sei que a gente está no ano da pandemia ainda. Me conta um pouquinho, como que tá a alocação como foi a alocação dessa oferta, e o que motivou vocês a fazerem essa oferta? Eu recebo muito questionamento do motivo pelo qual os gestores fazem oferta. Muita gente fala que é só para aumentar o FII, porque o fundo fica maior, logo a taxa de gestão fica maior. Então me conta um pouquinho aí, como foi a alocação e por que vocês decidiram fazer essa nova oferta? Hoje o fundo está basicamente 100% alocado. Isso vem se refletindo, inclusive, nos dividendos, né? Porque enquanto o gestor está alocando, ele tem uma parcela maior em caixa. Isso acaba impactando o resultado do fundo. Hoje, como eu comentei, a gente está com 100% do fundo alocado. Isso faz com que a gente consiga distribuir um dividendo crescente, cada vez maior. Então, se a gente olhar o quanto que vem sendo distribuído por cota, que era um patamar de 0,75, 0,80, agora a gente divulgou uma meta de dividendo até o final do ano entre 0,75 e 0,90. Então o investidor vai poder observar esse dividendo subindo, e é interessante, a gente fala que é uma oportunidade bacana no mercado, porque a cota, pelo contrário, ela caiu nesse período, né? Então ela não está refletindo os fundamentos desse fundo. E aí, respondendo a sua pergunta sobre o motivo dessa oferta, a gente, como gestor, a gente entende que um fundo com um patrimônio robusto, então a gente está falando que o fundo agora tem 1 bilhão sobre o patrimônio, faz com que nós, gestores, tenhamos um número maior de ferramentas para poder acessar, estruturar e monitorar operações melhores do que um fundo pequeno. Então, aqui a gente está num mercado que o tamanho importa. O tamanho importa porque permite que a gente tenha acesso a essas ferramentas e construa um portfólio melhor para o investidor. Esse é um benefício. O outro é a liquidez. O fundo ele vem com uma liquidez cada vez maior. E é importante para um fundo que ele negocie uma liquidez interessante, porque em momentos de incerteza econômica, quanto maior a liquidez do fundo, menor a volatilidade dele no mercado secundário. Então, eu acredito que todo investidor deseja isso também. E, por fim, o gestor, muitas vezes ele faz uma oferta porque ele enxerga um momento de mercado interessante para alocar em novas operações. Então, nós, gestores profissionais, a gente acaba indo na contramão do mercado em certos momentos. Então, quando o mercado está tirando dinheiro, muitas vezes, a gente enxerga isso como uma ótima oportunidade, porque assim, numa situação como essa, o nosso dinheiro acaba tendo um valor maior. Isso faz com que a gente consiga construir operações com mais taxa e mais garantia. Então, quando a gente... Não foi nem um pouco da pergunta, mas complementando aqui, quando a gente olha para os próximos 12 meses, 18 meses, que é um período de muita incerteza aqui no país que a gente vive, com uma série de questões, principalmente política, a gente acredita que pode ser um ótimo momento para alocação, porque naturalmente o recurso, o dinheiro, a liquidez no mercado vai reduzir, as empresas vão continuar precisando de recursos, isso vai fazer com que o nosso poder de barganha aumente e a gente consiga fazer operações ainda mais interessantes para os nossos investidores. Então, é por isso que muitas vezes os gestores optam por fazer uma oferta e crescer o fundo. E acho que tem um caso interessante de um fundo de CRI também, que é o KNCR, por conta do tamanho que ele tem hoje, é um fundo gerido pelo Quineia, né? Não é um fundo gerido pela RBR, mas acho que é um caso emblemático aqui dentro dos fundos de CRI. Por conta do tamanho dele,
e a liquidez, que era um dos componentes que eu estava falando, ele entrou numa espécie de um índice estrangeiro de fundos com esse perfil. Então, fez com que uma série de fundos que acompanham esse índice investisse nesse fundo. O que a gente observa aqui nas últimas semanas, a cota desse fundo subiu. Ela se apreciou por conta dessa dinâmica do mercado. Então, por isso que a gente comenta, tamanho, nesse caso aqui, faz a diferença. É claro que muitas vezes tem um limite, e esse limite é o tamanho da economia, que aí permite que o investidor faça os bons investimentos. Agora, um fundo entre 1 bi e 5 bi é um fundo que consegue fazer cada vez operações melhores do que ele fazia um fundo quando ele tinha 100, 300 milhões de reais. Então, esse é o racional. Acho que eu acabei até me estendendo um pouco, Isa. Não, foi ótimo. Até complementando um pouco que você está falando de tamanho de fundo, eu recebo muito questionamento. Agora as emissões pararam um pouco, mas na época que estava bem aquecido o mercado, que estava tendo muita emissão, praticamente 5 emissões novas por semana, eu recebia muito questionamento se eu estava preocupada com a quantidade de ofertas na rua, se isso podia ser de alguma coisa que a gente estivesse inflando artificialmente o mercado imobiliário, né? O mercado de fundos imobiliários. E minha resposta é não, gente, a gente ainda está engatinhando no mercado imobiliário. Um ano atrás, se a gente olhar a quantidade de fundos que tinham o PL acima de 1 bi, a gente contava nos dedos da mão. Né? Hoje em dia já está um pouco maior, né? A gente já tem um pouco mais de fundos que tem um PL acima de 1 bi, mas ainda assim a gente está falando de fundos muito pequenos, né? Até uma comparação que eu fiz brincando, já tem um tempo que eu fiz, eu postei lá no meu Instagram, comparando o tamanho de todos os fundos imobiliários, né? O valor de mercado versus o valor de mercado das empresas na Bolsa. Então, a gente está falando de 131 bilhões de reais de valor de mercado de fundos imobiliários. Quando a gente pega a Petrobras, por exemplo, ela é uma empresa de mais de 600 bilhões de reais. Então, a gente está falando de uma empresa que é menos de 1/4 da Petrobras. Para vocês terem ideia de comparação, é do tamanho da Magazine Luiza, tá? Então, a gente está falando de um mercado ainda muito pequeno, tem bastante espaço para a gente crescer. Com certeza. Guilherme, eu falei que era a minha última pergunta, mas eu menti, veio mais uma pergunta aqui na minha cabeça. Vocês aumentaram a receita do fundo, né? E eu queria que vocês explicassem de onde que veio esse resultado. Se esse é resultado pelas novas alocações que vocês fizeram, por quê? Ou se é a correção dos índices, né? Hoje o fundo ele é alocado 50 e já não vou lembrar, mas é quase 50% inflação e 50% CDI, é mais inflação, né? 60% Hoje inflação. ele mudou um pouco, a gente tem hoje 1/3 mais ou menos em CDI e 2/3 em inflação, por conta dessa última alocação que a gente fez. E a receita ela vem aumentando, o dividendo ele vem aumentando por 2 motivos. O primeiro é a alocação dessa oferta. Então, o fundo hoje, podemos dizer que ele está operando no voo de cruzeiro. E o segundo é por conta da performance da inflação nos últimos meses. Então, assim, o GPM performou 40%, o IPCA vem entregando resultado acima de 8% nos últimos meses. Então, isso faz com que a gente tenha um resultado acumulado de inflação. Esse é um ponto importante que os investidores não botam na conta. A gente não distribui toda a inflação que foi realizado nos últimos meses. A gente tem uma reserva. E essa reserva permite que a gente consiga tornar a distribuição de dividendo, como você falou, um reloginho, de forma mais estável. Então, o que a gente tem hoje é quase 1,50 por cota de reserva só de inflação. Isso somado ao que a gente recebe todo mês das nossas operações, faz com que a gente consiga entregar esse patamar que eu comentei entre 0,80 e 0,90 centavos por cota. Se a gente for olhar o percentual desse dividendo sobre o valor da cota de mercado hoje, que está perto de 97%, a gente está falando de uma rentabilidade superior a 10%, que é uma ótima rentabilidade para o momento que a gente se encontra. Então, acho que esses seriam os 2 principais motivos. Término de alocação, o fundo na sua velocidade cruzeiro, e o segundo, a inflação, que tem sido ainda muito alta.
E aí, por fim, olhando para frente, a gente acredita que esse fundo vai continuar entregando um bom resultado por 2 motivos. A gente acredita que a inflação ainda continua alta, talvez não nesse patamar que a gente está, mas ainda assim alta, mas principalmente o nosso componente em CDI da carteira, como eu falei, 1/3, tende a capturar um aumento expressivo da taxa Selic que a gente vem observando. Então, se tem o cupom, a reunião do cupom, que vai aumentar, provavelmente vai aumentar novamente a taxa Selic, e deve continuar nessa toada até o final do ano e durante o ano que vem também. Então, isso faz com que o nosso fundo ele consiga ali operar entre CDI e inflação, e a gente consiga manter a distribuição de dividendos num patamar bastante satisfatório para os nossos investidores. Perfeito. Nossa, é uma aula. Guilherme, eu ia até abrir aqui para perguntas, mas veio uma pergunta do Emanuel falando de característica para escolher um FII. Emanuel, como o Guilherme ele é gestor de crédito, eu não vou fazer essa pergunta nessa live, mas se você quiser, vou pedir para o Deilson colocar aqui embaixo o e-mail do atendimento para a gente te responder por e-mail, tá? Manda um alô para a gente e a gente te responde por lá, tá bom? Pessoal, eu adoro esse fundo, esse fundo está na minha carteira praticamente desde sempre, saiu quando vocês fizeram a oferta e voltou mês passado, né? Por isso que eu achei que tinha pouco tempo, porque eu lembro do anúncio de encerramento que foi metade, na verdade voltou esse mês de setembro e saiu metade do mês passado o anúncio de encerramento. Então é um fundo que eu gosto muito e a gente fala que é para iniciante porque eles são super didáticos, não é só o Guilherme que é didático, o próprio relatório gerencial deles é super didático. Se vocês quiserem pegar um fundo de CRI para começar a estudar, eu sugiro que vocês abram o relatório deles. Tem tudo super detalhado, várias das letrinhas que a gente acaba usando assim no padrão, CRI, LTV, etc. Tá tudo explicado lá dentro do relatório e dá exemplos. Inclusive, vocês têm também aquele relatório de risco que é trimestral. Isso, exatamente. A gente vai divulgar o próximo no mês que vem. Isso. E esse relatório também é excelente para vocês entenderem um pouco como analisar a saúde, como analisa um fundo, como que analisa um CRI, perdão, e como que analisa a saúde financeira da carteira do fundo. Então, são relatórios super mastigados, excelentes para quem quiser. E o Guilherme aqui já deu uma aula para a gente, eu precisei explicar quase nada, né? Você explicou tudo aqui, foi excelente. Para não passar muito do tempo que a gente tinha prometido, eu falei que eu queria fazer em meia hora para dar tempo de todo mundo assistir. Gente, meia horinha a gente tira do dia, né? Guilherme, queria agradecer muito a sua presença. A gente vai voltar a falar, o Guilherme não é gestor só do RBRR, hoje eu chamei ele especificamente para a gente falar desse fundo, que para mim é um excelente primeiro passo para quem está começando a investir em fundos imobiliários. Mas eles também têm o fundo High Yield, como o Guilherme falou, entre outros fundos que aí já não está dentro, os fundos listados já não estão mais dentro da sua gestão, né, Gui? Como funciona? Os fundos de tijolo, vamos chamar assim, e o fundo multiestratégia são outros gestores. Eu acabo sendo focado nos fundos que investem em crédito imobiliário, que seria o RBR-R11 e o RBR-Y11. Isso, que é o High Grade e High Yield. Por isso que eu já pedi para ele explicar aqui, que eu sabia que ele ia tirar de letra. Então, Guilherme, eu queria agradecer muito a sua presença. Quem quiser saber mais dos fundos, pode entrar no site, pode mandar e-mail que eles respondem. Guilherme, eu queria agradecer muito e queria já te convidar aqui para um próximo bate-papo para a gente falar do High Yield aí para frente. Com certeza, Isa. Agradeço o convite, a gente está à disposição. A gente tem o nosso site também, sugiro aqui os investidores acessarem, se cadastrarem no mailing, nos enviarem perguntas, comentários, feedbacks. Nossas portas aqui estão abertas para todos e é um prazer enorme ter essa oportunidade aqui de falar um pouquinho sobre a nossa estratégia, sobre a nossa casa e sobre os nossos fundos. Prazer te receber aqui, Guilherme. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Pessoal, o próximo episódio do podcast Genial Analisa vai ser com o Yudi, nosso parceiro e atleta de judô, e ele vai ensinar um pouquinho pra gente sobre judô e a gente aqui vai ensinar pra ele sobre finanças. Não perca, tá super legal esse episódio. Ative o sininho do canal da Genial para você não perder. A gente se vê lá, um abraço.